Perguntaram ao Kentaro Miura o que ele mais gostava e ele respondeu mulheres. E perguntaram ao Kentaro Miura o que ele mais odiava e ele respondeu Berserk. Berserk. Hoje nós vamos falar sobre esse anime que pode e deve estar na Loading em breve. Fica aí com a gente, cara. Roda a vinheta aí. Olá, queridos heróis, sejam muito bem-vindos ao canal Mais e Mais. Eu sou o Tony Blake. E eu sou o Elvis Ventura. E esse é o canal que fala sobre heróis e muito mais da cultura pop pra você. Hoje a gente vai continuar a nossa série de animes na Loading. Animes que estão disponíveis na Crunchyroll, que é a parceira da Loading, que tem um programa apresentado por dois apresentadores lá na Loading todo dia e que já está passando alguns animes lá. Elvis, nós vamos falar hoje sobre Berserk. Essa é uma obra para maiores? É uma obra de terror? Que tipo de obra é essa? Vamos então para a história desta obra. Berserk é uma obra para maiores. No Japão eles chamam de seinen, que é a faixa etária adulta, então acima de 18 anos aqui no Brasil. Que leva nós a achar que Berserk vai passar num horário um pouco mais tarde. Isso. Provavelmente ele deve passar depois das 8 horas. A gente acha, né? A gente acha que deve ser assim por conta das questões de leis aqui no Brasil. Então, o Berserk é uma história de terror, é uma história ambientada na era medieval e o personagem principal se chama Guts. É um personagem que usa uma espada bastarda. O que é isso? O que é uma espada bastarda? Uma espada muito grande. Então ele usa essa espada e ele é chamado de Cavaleiro Negro. O Guts é encontrado ainda recém-nascido por um líder de um bando de mercenários. E ele cresce nesse bando e aprende a se defender, ele aprende a viver ali dentro desse grupo de mercenários. Interessante. Acontecem coisas extremamente complicadas com ele na infância dele, mas que fazem com que ele se torne um guerreiro. Ele se torna um guerreiro impiedoso por sem conta sentimentos. disso. Sentimentos assim muito rasos e extremamente voltados para batalha. Que é uma característica desse grupo? É uma característica desse grupo e desse período em que o Guts é inserido. E mais ali na adolescência dele, ele encontra o Griffiths, que é o líder de um bando chamado Bando Falcão. E esse personagem Griffiths traz o Guts pro grupo dele, o grupo do Falcão, em um duelo. O Guts perde para ele e eles dizem: agora você é meu. E aí ele vira do grupo do Falcão e dentro do grupo do Falcão, o Guts consegue se ver em um grupo que realmente tem sentimentos. E a Casca, que é um personagem feminino importantíssimo na história, tem meio que uma relação até sentimental com ele, um romance mais na frente da história. Então a história não é uma história de vingança, não é uma história de dragões e guerreiros, cavaleiros, ou é? É uma história de vingança. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Porque dentro desse grupo Falcão, o Griffiths ele tem uma meta. É uma meta de se tornar um deus. E para isso, ele dá a vida do Guts em troca e da Casca. Nossa, ele faz uma promessa então. Exatamente. Cara, que E é um ritual. Que interessante, hein? É um ritual extremamente medonho. Quando o Griffiths se torna um deus, ele dá o Guts como oferenda e a Casca, e o Guts perde um braço. Além dessa história toda sinistra, o que mais faz esse mangá então ficar para maiores? Sangue, Então, sexo? O mangá tem algumas cenas de sexo, não é tão focado nisso, mas tem muita violência. Só que a violência não é gratuita. O Guts, depois que ele sai do grupo do Falcão, ele se torna um herói. Sim. Um anti-herói, vamos dizer assim. Então ele vai, a procura dele é o Griffiths. Então ele procura, a história é ele procurando o Griffiths. Para se vingar do que ele fez com ele e do que ele fez com a Casca. Então a história vai ali, você vai ver o Guts indo em várias cidades à procura do Griffiths e tendo vários encontros com outras pessoas, com outros personagens que de uma maneira ou de outra, de uma maneira bem interessante, são entrelaçados nesse enredo com o Guts. Eu lembrei um pouco de Conan, cara.
Isso, Conan, exatamente. Conan tem um pouco dessa premissa aí, tem um pouco desse enredo. Exatamente. Se você pensar o The Witcher também é assim. Sim, muito The Witcher tem também essa pegada de RPG, né? Então o Berserk é adorado por todo o público acima de 18 anos que joga RPG, que gosta de história medieval, de terror. Então assim, é uma obra extremamente importante para a Lorde. Eu acredito que é uma sacada, é um investimento muito bom. E você, meu querido Orai, que não conhece o Berserk, pode assistir, que vale a pena. O anime que será passado, agora vamos para as curiosidades de Berserk. O anime que vai ser apresentado na Loading, pelas imagens lá, que está escrito no site deles também, em breve, é o anime de 2016, lembrando que já teve um anime antes. Já teve um anime de 1997, se não me engano, ou 97 ou 96. Procure aí, cara, alguma coisa relacionada. Esse anime foi feito e não foi feito completo, a história não está completa. E aí, esse anime que vem agora em 2016 é a continuação, meio que uma continuação dessa história. Eu ainda não assisti esse anime. Mas se for igual ao mangá, se for muito fiel bom. igual ao mangá. Você já assistiu esse anime, cara? Então comenta aqui, cara. Comenta aqui, não esquece de se inscrever, não esquece também de deixar aquele like bacana. Nós estamos fazendo uma série com os animes, para você conhecer melhor os animes que poderão passar na Loading. E claro, se você não quiser assistir na Loading, assiste em outro lugar também. O importante é você conhecer um pouco mais aqui no canal Heróis Demais. Além dessa curiosidade aí, que tem 2 animes do Berserk, nós também podemos falar sobre a questão de que o mangá ainda não acabou, né? O mangá é eterno, cara. Tem 30 anos já de publicação o mangá. E o Kentaro Miura não tá nem aí pra finalizar esse mangá. Parecido com o caso do Yoshihiro Togashi ali do Hunter x Hunter. Cara, é muito impressionante que ele não gosta de desenhar o Berserk, como ele mesmo declarou, tem ódio do Berserk. O cara tem ódio da própria obra, mas não termina. Ele não termina. O que acontece é o seguinte, os fãs, você que é fã, se você é fã, você sabe, a gente fica louco para um novo capítulo do Berserk sair, e ele sai e depois passa 3, 4, 5 meses sem nada. Já passou até anos de hiato entre um capítulo e outro, e a história ainda tá na metade. Tá todo mundo querendo ver o desfecho, mas infelizmente não tem. Cara, Berserker, então vale a pena, eu já disse aqui que vale a pena você aguardar. Com certeza. Se a Loading lançar um dia, horário e data, você já fique ligado aí, cara, pra gente saber mais ou menos. Se você procura um mangá, procure alguma coisa na internet sobre Berserk, porque vale a pena e você só fica sabendo aqui no nosso canal. Infelizmente a Panini não faz reimpressão, então não dá pra você comprar o mangá da editora, você vai ter que comprar aí no Mercado Livre. Essas pessoas têm muito mercenário. Então vamos esperar. Eu tenho uma edição de luxo que eu ainda não comprei e eu estou esperando. Panini, presta atenção, hein? Reimprime. Mais uma vez, se você gostou desse vídeo, não esquece, comenta aqui. Não esquece também de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like bacana, ativar o sininho. E não esquece, você também é um herói, você também é uma heroína. Até o próximo vídeo.